Eu sou um gênio e vou realizar seus desejos. Mentira, eu sou o professor Marquinho mesmo. Estou aqui com toda a teoria e vamos falar de redação. Nosso módulo hoje se dedica a falar de introdução. Vamos introduzir o assunto. Nós já falamos de tese, falamos de projeto de texto, falamos de marca de autoria. Agora vamos começar a botar a mão na massa, vamos começar a pensar na produção de cada parágrafo independentemente. Joia? E ao mesmo tempo que a gente pensa neles construídos independentemente, como é que eu vou interligar com o restante do meu texto para que ele seja coeso e coerente? Beleza? Tá preparado? Vamos nessa? Valendo! Primeiro desejo. Me mostre que é uma introdução, professor. Depende de 3 fatores. Primeiro fator é a contextualização. Depois a problematização. Depois a apresentação da tese. Então eu tenho que pensar sempre nessas 3 etapas. Como é que eu contextualizo? Poxa, o que te fez escrever o tema? Ah, foi a banca, professor. Não, você está sendo tonto. Vamos parar de besteira. Vamos falar sério. Vamos falar agora na real, ó. Olhos nos olhos. Pensa comigo. Como é que você contextualiza o tema? Ah, eu vi na novela que tem alguma coisa que se assemelha. Usa. Eu ouvi uma música. Li um livro. Assisti uma série. Vi um filme. Meu, tudo serve. A Constituição pode ser um ponto de partida. As leis podem ser um ponto de partida. Uma citação pode ser o contexto que você precisa para colocar. Quer ver? Vou contextualizar a minha noção de introdução. Você fala assim, Aristóteles, pensador grego, enunciou o discurso por meio da concepção do texto. Quanto à introdução, ele diz, introdução é aquilo que não pede nada antes, mas exige algo depois. Percebe? Esse pode ser o meu ponto de partida para eu escrever o restante do meu texto. Obviamente, guardadas as devidas proporções. Não tem como eu problematizar isso, especificamente. Mas vamos falar de segurança pública, vamos falar de infância, vamos falar de consumismo infantil, publicidade infantil. Eu comecei lá falando dos brinquedos de tal fast food, da promoção do fast food que dá os brinquedinhos de tal série, de tal desenho. Beleza, moçada, pode falar disso, que gerou uma comoção nas crianças, as crianças ficaram loucas querendo um brinquedo. Agora, vamos pensar qual que é o problema associado a isso. A carga nutricional da alimentação é de boa qualidade ou de baixa qualidade? Eu quero completar a coleção inteirinha do desenho. Haja lanche, hein, moçada? Haja lanche. Para uma criança em formação, o impacto é grande. Então nós temos uma sociedade que cada vez se movimenta menos e come com péssima qualidade. Olha a problematização. Crianças desenvolvem distúrbios alimentares que a gente via antes nos idosos. A gente já viu isso nas crianças. Isso é sério? É sério. Então percebe? Contextualizei, problematizei. Vamos para a tese? Vamos buscar as causas disso? Porque se eu estou pensando numa redação do Enem, eu tenho que apontar soluções, é mais fácil propor uma solução que ataque a causa do que aquela que ataque a consequência. Aquela que afeta a consequência talvez seja paliativo. Se eu ataco a causa, é mais duradouro. O efeito é mais demorado. O efeito pode ser eterno. Eu posso mudar uma concepção. Entendeu? Então pensa, meu parágrafo tem que interligar períodos. Se eu tenho um para contextualizar, um para problematizar e um para tese, quantos períodos tem aí? Pelo menos 3. Você já aprendeu a noção do parágrafo? Parágrafo não se faz num período só. Tudo bem? Então você tem... Que tamanho, professor? Professor, tem uma pergunta. Quantas linhas tem que ter meu parágrafo? O suficiente para você desenvolver aquela ideia. Ah, mas eu não sei. Você fez projeto? Se você fez projeto, você sabe quantas linhas você vai precisar. Você sabe quais são as ideias que você vai utilizar. Percebe? Ah, eu não faço projeto. Desculpa, começa a fazer. Você vai perceber que sua visão de texto vai modificar. Tudo bem? Então contextualizei, problematizei, apresentei a tese. Fiz o contrato entre o autor e o leitor. Ele está ciente do que você vai fazer daqui para frente. Beleza? O que mais você tem para oferecer para mim, professor? Vamos lá. Função do parágrafo introdutório. Deve apresentar no leitor a proposta. Legal, cara. Deve apresentar no leitor a proposta e deve saber do que você vai falar. Minha tese é essa, com a problematização é essa e meu encaminhamento é esse. Beleza? Importante, deve...
Seduzir o leitor. É um momento de conquista. Você quer que o cara leia seu texto do começo ao fim. Você já leu texto ruim? Diz pra mim. Eu já li um monte de texto ruim. Sabe aquele texto que tem vontade de abandonar no meio? Mas você lê por dó? Não que você é professor de português como eu. Mas você lê de dó. Você já abandonou o texto na metade? Eu já, porque eu não consegui. Então, por quê? Porque não soube me seduzir, não soube me conquistar. Sabe uma dica? Começa a sua introdução com uma frase curta, de impacto, totalmente ligada ao tema, totalmente ligada à abordagem que você vai fazer, mas que chame a atenção. Beleza? Vou te dar um exemplo. Tempos atrás teve um problema com o senador Renan Calheiros. Ele se envolveu numa trama extraconjugal, ele arrumou um amante. Ele era presidente do Senado. Ele quase perdeu o cargo dele, sofreu impeachment por causa desse episódio. Não porque ele tinha um amante, não, isso é o de menos. Joia, mas porque essa amante era sustentada com dinheiro público. Isso pegou pro lado dele. Joia, eu li um texto sobre esse assunto. O cara começava assim, ó, com a citação do Renan Calheiros. Foi o corpo a corpo que me deixou nessa enrascada. Cara, você não quer ler um texto desse? Olha as interpretações, o corpo dele e o corpo dela, botando em enrascada? Lógico. Foi o corpo a corpo político? Governo, oposição? Também. Percebe que ele suscita múltiplas interpretações? Quem não quer continuar a ler um texto desse? Começou assim. Percebe? Você tem que fisgar o leitor. Lembra, quem é o seu leitor? O corretor, cara. O corretor tem tanta redação para corrigir, cara. Ofereça algo diferente para ele. Faz ele se ajeitar na cadeira e fala assim, opa, agora vem um texto bom. Beleza? A introdução deve partir da observação impessoal, objetiva. Não vai falar assim, na minha vida, a minha família. Não tem nada disso. Observação impessoal, objetiva. Você pode até falar de um caso que aconteceu na sua família que tenha relevância. Mas você vai dizer que houve uma vez um episódio na cidade tal que envolveu pessoas de tal natureza. Aconteceu isso. Isso revela, isso mostra. E aí você vai problematizar. Mas de maneira impessoal, objetiva, direta, sem envolver seus sentimentos. Tudo bem? E aí, obrigatoriamente, uma coisa muito importante, contém as palavras-chave da frase tema. Então você fala, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa. Que palavras-chave são essas? Caminhos, combate, intolerância religiosa. É isso que norteia a sua análise. Então apresenta o tema de cara. Né? Faz o cara saber do que você vai tratar. Beleza? Vamos falar de combate à homofobia. O combate à homofobia no Brasil. Algo muito necessário. Né? Então o que você tem que falar? Sobre o combate. Não precisa ser a palavra, pode ser um sinônimo. Pode ser uma palavra que remeta a esse sentido. Né? Homofobia. Posso usar outras palavras. Mas tem que deixar claro que meu assunto é esse. Tudo bem? É uma maneira de marcar, de apresentar ao leitor a proposta como está aqui em cima. Tudo bem? E lembra de uma coisa, que a tese é o ponto de vista a ser defendido pelos argumentos ao longo do texto, ao longo do desenvolvimento do texto. Beleza? Então não pode faltar a tese na introdução. Tá claro isso? Beleza? Vou te mostrar um exemplo. Esse tema aqui era o tema do Enem, que tratava do fluxo imigratório para o Brasil no século XXI. Tá? Ele começa assim a introdução dele. Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa cultura. Pensa comigo uma coisa. Não só no século XIX, mas no século XX, quando a gente fala especificamente dos japoneses, o fluxo de imigração deles começou no início do século XX para o Brasil. Tá? Mas percebe que hoje nós somos o resultado da mistura dessas culturas. Né? A gente come comida árabe, comida japonesa. Esses dias eu vi uma criança falar que macarrão era um prato típico brasileiro. Não é prato típico brasileiro, está incorporado à nossa culinária. Mas é um prato típico italiano. A gente já perdeu até noção do que veio de outros povos, de tão naturalizado que isso foi na nossa cultura. Beleza? Então ele fez esse contexto. Agora vamos falar no século XXI? Percebe? Ele preparou para falar da importância de em outros momentos e agora vai falar do século XXI. Dá uma olhada na tese. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, ou seja, tem um segundo fluxo.
desafiando não somente a nossa sociedade, como também a nossa economia. Pronto, está aí a tese. Esse fluxo migratório desafia a sociedade pela aceitação, pela inclusão deles na nossa sociedade de maneira natural, mas também reflete na economia. Vamos pensar o que a gente espera numa redação dessa? Vamos falar de preconceito? Ah, o povo brasileiro é realmente cordial? Ah, é um povo que aceita a chegada de todo mundo. Será que é mesmo? Ou depende de onde vem? Percebe que o tratamento que se dá a um europeu é diferente de um tratamento que se dá a um sul-americano. Se é um haitiano, mal visto. Não deveria ser. Mas existe uma perseguição a esses povos. A questão social é muito importante, infelizmente. Agora, ele veio do Oriente Médio. Cara, sempre tem alguém com um comentário preconceituoso. Né? Então não vamos falar dessa cordialidade do brasileiro em todas as situações. Ela é seletiva. Tudo bem? Agora, primeiro desafio é esse. Agora, qual que é o segundo desafio? Se eles chegam aqui, eles têm que sobreviver economicamente. Eles têm que fazer parte do mecanismo de economia. Eles têm que temos que gerar empregos para eles, eles têm que pagar impostos. Se eles não são incluídos de maneira oficial na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente vai ter problemas sociais decorrentes disso. Miséria, o aumento de pessoas miseráveis no país. Né? A gente tem a questão dos empregos. Aí eles chegam aqui e procuram empregos. Os brasileiros vão ficar sem empregos. Cara, se a gente tiver uma política de imigração, a gente consegue integrar todo mundo com qualidade na nossa sociedade. Tá claro isso? É um exemplo que mostra uma introdução com a contextualização? Sim. Tem a problematização? Sim. Tem a tese? Sim. Ótimo início, sim ou não? Essa redação foi nota 1000. Vou te mostrar outro exemplo. Esse aqui foi o tema dos efeitos da lei seca no Brasil. Olha o comecinho dele, olha como é que é contextualizado o tema. Com a crise de 1929 nos Estados Unidos, Roosevelt implementou a lei seca para minimizar os problemas de acidentes no trabalho. Percurso histórico, e ao mesmo tempo vai ser feita uma comparação entre lugares. Por que ocorreu a lei seca nos Estados Unidos? Por que ocorreu no Brasil? Dá uma olhada. Agora o governo federal implementou a lei seca com o intuito de reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. Percebe? Objetivos diferentes, mas com a implementação de uma lei semelhante de diminuição do consumo de álcool, né? No caso, nos Estados Unidos de maneira generalizada no país todo. Aqui, a proibição é para a combinação entre direção e álcool. Beleza? Desastrosa até hoje. Houve diminuição? Houve. Surtiu um bom efeito? Surtiu, mas resolveu? Não. Olha a tese. Dentro desse contexto, há dois importantes fatores que devem ser levados em consideração. Primeiro, a redução dos acidentes de trânsito e o aumento da conscientização da população brasileira no que tange os riscos de se dirigir embriagado. Primeira coisa que ele vai analisar, como é que foi a redução dos acidentes de trânsito? Foi positivo? Foi. Teve um efeito bom? Teve. Agora, o aumento da conscientização da população. Será que a população se conscientizou mesmo? Será que elas pararam de tomar uma no fim de semana e pegar o carro? Né? Lembra de ações na época? A associação dos bares com cooperativas de táxi, o desenvolvimento de aplicativos de trânsito, né? Por exemplo, Uber, 99, né? Houve um desenvolvimento, uma parceria desses caras. Mas resolveu a questão? Não. Teve uma diminuída, mas as pessoas ainda insistem nessa combinação desastrosa. Temos o que analisar? Temos. Tá bonito esse parágrafo? Tá bonito. Vamos para mais um? Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violências contra a mulher, dentre essas a psicológica. O que nós temos aqui? Dados. Lembra, contra dados não tem muito questionamento. Os dados mostram o aumento da violência? Mostram. Mostram o tipo de violência que as mulheres são submetidas? Sim. Tem um problema sério? Tem. Vamos para a tese.
Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. O que você espera? Quais são as raízes históricas? Por que elas persistem até hoje? Por que elas não foram podadas, essas raízes? Agora, ideologicamente, o que impede que tenha igualdade entre homens e mulheres? Com que elas parem de ser vítimas de violência? Percebe? Tem, de novo, um caminho para a argumentação? Tem. Introdução bacana. Para mais um. Agora caminhos para combater a intolerância religiosa. Olha como é que esse cara começa. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Legal, né? Trouxe o Machado de Assis para o texto, falou da questão de não deixar herdeiros da nossa miséria, da nossa faceta mais perversa, que é a violência, a intolerância. E a gente vê que estava certo, que cada vez mais a intolerância se dissemina no Brasil, ou na sociedade de modo geral. Olha a tese. Com isso surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, primeiro argumento, seja pela lenta mudança de mentalidade social. A mudança de mentalidade social, ó, segundo argumento. Novamente, nós temos um caminho argumentativo bem definido. Contextualizei, apresentei o problema, pus a tese. Entendeu que o seu parágrafo não é simplesmente falar do assunto? Vou falar disso, ponto. Mas por que você vai falar disso? O que isso afeta a sociedade? E como é que você vai desenvolver a análise? Fechou? Foi bom por hoje? Obrigado por hoje. Fica bem. Não perde a próxima aula. Vamos falar de argumentação. Tudo de bom.